estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre correlação e regressão. Mais especificamente, sobre o coeficiente de correlação linear e a regressão linear simples. E para isso eu trouxe um exemplo que ele está na nota de aula de vocês que fala sobre esse assunto. E ele trata da seguinte situação. Considere um experimento em que se analisa a octanagem da gasolina, variável y, em função da adição de um novo aditivo x. Para isso, foram realizados ensaios com percentuais de 1, 2, 3, 4, 5 e 6% de aditivo. Os resultados estão apresentados a seguir, essa tabelinha aqui, né? Então, aqui o percentual de aditivo e y a octanagem da gasolina, ou seja, o poder de explosão da gasolina. Então, a partir dos dados, determine. Primeira coisa, o gráfico de dispersão. Então, quando nós temos duas variáveis numéricas, a primeira opção para a gente estudar a relação entre elas é fazendo o diagrama de dispersão. Então, selecionei as duas colunas, venho aqui em inserir gráfico, escolho o gráfico de dispersão, esse aqui com as bolinhas, aí ele já está montando ali atrás. E agora a única configuração é títulos. Diagrama de dispersão. Eixo Y, eixo X, o que nós temos? O aditivo, que é em percentual. E no eixo Y a gente tem a octanagem da gasolina. Concluo. Então, tá aqui o nosso diagrama de dispersão, super simplesinho, fácil de fazer. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui. O que mais que pode ser feito aqui nesse gráfico? Por exemplo, eu vou dar... Vocês percebam que a gente tem uma seleção com um quadradinho cinza, meio esverdeado aqui, né? Se eu dou 2 cliques no gráfico, ele tem uma seleção diferente, que abrem outras opções. Então, eu dei os 2 cliques, eu vou apagar essa legenda, que não tem necessidade. Por exemplo, eu posso vir aqui com o botão direito, em cima desse quadradinho, formatar série de dados. Por exemplo, tem aqui essas opções, algumas aqui, mas eu quero vir aqui nessa aba linha, que aqui eu posso escolher o ícone, por exemplo. Venho aqui em símbolos, escolher a bolinha. Posso também trocar a cor, vou colocar a bolinha azul. Vou dar um OK. Então, tá aqui meu diagrama de dispersão com os pontinhos. Pelo diagrama de dispersão, já dá para saber que existe uma correlação linear forte. Por quê? Porque os pontos estão bem aliados, muito próximos de uma reta. Então, isso é um indicativo que tem uma correlação linear forte, provavelmente teremos um coeficiente de correlação próximo de 1, porque é alta a probabilidade, pois os pontos eles estão bem alinhados, né? Então, eu vou calcular aqui o coeficiente de correlação de Pearson. Uma outra coisa importante. Aqui a gente está percebendo que à medida que x aumenta, y também aumenta. Então, é um indicativo que o coeficiente de correlação linear vai ser positivo, porque as duas variáveis, octanagem e aditivo, caminham no mesmo sentido. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. Se eu tivesse os pontinhos descendo, ao invés de os pontinhos aqui subindo, isso indicaria um coeficiente de correlação linear negativo, que à medida que eu aumento o x, o y diminui. Então, as duas variáveis teriam sentidos contrários. Mas aqui, como ela está subindo, a gente vai ter um coeficiente de correlação positivo. O comando é correl, aí eu seleciono a variável x, ponto e vírgula, variável y, dou um Enter. 0,98, muito próximo de 1, é uma correlação positiva, linear e forte. Está muito próximo de uma reta. Agora a gente pode fazer... Bom, então, coeficiente de correlação de Pearson. Agora, a equação da reta. Então, agora sim a gente vai fazer a análise de regressão, que seria a determinação da equação da reta. Então, eu dou 2 cliques no gráfico, venho aqui com o botão direito em cima de qualquer uma das bolinhas e venho em inserir linha de tendência. Aqui a tela já apareceu aqui. Como ela está muito fininha, eu vou aumentar um pouquinho a largura. 0,10 eu acho muito grossa, então vou colocar 0,05.
Dou um OK. Aqui. Ah, esqueci. Então, aqui eu só coloquei a linha de tendência. Percebo que os pontinhos estão bem próximos da reta. Eu vou dar mais dois cliques de novo, vim com o botão direito e vou aqui em formatar série, não, inserir linha de tendência de novo. Vou inserir linha de tendência e vim aqui na aba tipo. Isso que eu esqueci de falar, que normalmente quando vocês forem inserir a linha de tendência, ele vai abrir aqui ao invés dessa linha aqui. Se ela abrir aqui, vocês viram que tem várias opções de modelo de regressão, mas nós só vamos estudar o linear. Se o linear não tiver marcado, você vem aqui e marca essa caixinha. A gente vai colocar a opção mostrar a equação da reta e mostrar o coeficiente de determinação, porque ele já é a próxima letra. A letra D é o coeficiente de determinação. Aqui, em nome da variável x e y, não precisaria trocar. Mas, para manter o padrão de notação, eu vou colocar um x maiúsculo e um y maiúsculo, que é a notação que a gente está usando na nota de aula. Eu dou um OK e agora sim apareceu aqui, ó, a equação da reta e o coeficiente angular, e o R2, coeficiente de determinação, 0,97. Começando pelo coeficiente de determinação, muito alto, próximo de 1, então indica que os pontos estão bem próximos da linha desse modelo aqui de equação da reta, com um coeficiente de determinação alto desse jeito, então indica que o modelo está bem ajustado aos pontos do gráfico. Pela equação da reta, o 79,7, ele é o coeficiente linear, ou seja, quando eu não colocar nada de aditivo, quando o x for 0, o y vai ser 79. Ou seja, se eu não colocar aditivo, espera-se que a octanagem da gasolina seja 79,7. Se eu não colocar nenhum aditivo, certo? E esse 0,88 é o coeficiente angular da reta. É esse coeficiente que diz que para cada unidade, para cada percentual de aditivo que eu aumento, a octanagem aumenta 0,88. Como esse número é positivo, eu digo que aumenta. Se esse número fosse negativo, eu diria, para cada unidade de x que eu aumento, eu diminuiria esse coeficiente na variável y. No nosso caso, aumenta aditivo, aumenta 0,88 na octanagem. Se fosse negativo, eu diria, aumento 1% de aditivo e diminui 0,88 na octanagem. Diminuiria, né, se esse número fosse negativo. Mas é positivo, ok, né, tá acrescentando. Então, aqui, nesse momento, a gente já fez a equação da reta, já determinou a equação da reta, já determinou o coeficiente de determinação, e agora ele pede a letra D. Estime qual seria a octanagem da gasolina se usássemos 4,3% de aditivo. Então, vou fazer aqui na célula, a gente precisa desses valores aqui, eu vou colocar 0,885714 vezes x, vezes o x que ele está dizendo é 4,3%, vezes 4,3 mais o 79,7 da fórmula. Então, vejam o que eu fiz. Peguei a equação da reta, substituí um valor de x para prever um valor de y. O valor de x, 4,3. Então, se eu tiver 4,3 de aditivo, qual vai ser a octanagem? 83,5, o poder de explosão da gasolina. Então, sempre quando eu for estimar algum valor, é só substituir aqui o valor do x da fórmula, que eu vou ter um y estimado. Uma outra coisa interessante é lembrar que no modelo linear de regressão, o quadrado do coeficiente de correlação vai dar o mesmo que o coeficiente de determinação. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, que seria esse número elevado ao quadrado. 0,975. Esse aqui seria o coeficiente de determinação. Então, no caso linear, é o coeficiente de correlação de Pearson ao quadrado, mas é só nesse caso, certo?
É um detalhe para lembrar para vocês que quando a gente trabalha aqui na planilha, a planilha usa todas as casas depois da vírgula. E na nota de aula pode ser que dê alguma diferença nas casas decimais, porque a gente reduz o número de casas depois da vírgula, certo? Pode ser que dê alguma pequena diferença. Ok? Bom, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!